Eu fiquei com essa difícil missão de falar depois do almoço e falar também depois de todas essas instigantes reflexões, né, esses depoimentos que, para mim, assim, pessoalmente, tem sido muito interessante. Eu tenho aprendido muito desde que eu cheguei aqui, ontem, né, no caso, uma pena ficar pouco tempo. Eu não sou um especialista sobre a Colônia Cecília, então... Eu sou pesquisador do núcleo Marcos da Costa e também de outra iniciativa, que é o Instituto de Teoria e História Anarquista. E também minha formação em História, sou professor de História e faço doutorado na Rural, que é uma universidade do Rio que tem essa característica de também estar estudando um pouco da história dos camponeses e está resgatando isso. Esse não é o meu tema de pesquisa, mas eu já estudo anarquismo há alguns anos, sou militante anarquista também, cronologicamente antes de ser pesquisador. E, na verdade, a minha proposta é falar um pouco sobre essa noção de classe trabalhadora, falar um pouco do contexto de surgimento do anarquismo, né, no momento que o Rossi está chegando aqui no Brasil, e, por fim, falar brevemente sobre o sindicalismo revolucionário no Brasil. Né? Eu achei interessante porque as outras palestras, na verdade, dialogam muito com o que eu vou falar aqui, porque eu vou tentar dar uma abordagem um pouco mais global, né? Mas o global sem o local, ele não é nada e vice-versa. Né? Então, os dois focos de pesquisa se complementam bastante. Né? Eu estou com uma cola aqui, porque eu, apesar de ser professor de História, sou desmemoriado, então eu tenho que, de vez em quando, vou colar aqui. Bem, então eu dividi a minha fala, basicamente, em 3 eixos, rapidamente, que é pensar um pouco esse conceito de classe trabalhadora, que já foi falado nas últimas intervenções, falar um pouco do surgimento do anarquismo, porque quando a gente está falando, o Rossi vem com o anarquismo, mas que anarquismo é esse? Em que momento ele surge? E terceiro, falar sobre o sindicalismo revolucionário. Né? Essa imagem é do Instituto de Teoria, também tem alguns, no final passa o site, tem bastante material sobre. Bem, eu queria voltar um pouquinho antes do Rossi chegar aqui no Brasil, que onde é que surge esse termo de classe trabalhadora? É um termo que surge no final ali das guerras napoleônicas, 1815, o mundo está passando por muitas transformações e, paralelamente a isso, a gente tem um antecedente de muitas revoltas, alguns processos de luta por independência que estão ocorrendo em diversas partes do mundo. Né? Esse é um quadro da Batalha de São Domingo. Eu acho muito interessante a gente lembrar a gente tem uma tendência a separar as cronologias históricas de forma muito, muito rígida. Lembrar desses outros movimentos que também alimentaram a experiência da classe trabalhadora, né, dos trabalhadores, dos camponeses, dos operários fabris. Essa é uma imagem da revolta no Haiti, né, que foi o primeiro país a conseguir a independência por uma revolta feita por escravos, população negra. Isso foi algo que marcou o final a primeira metade do século XIX. Então, tem uma pintura para a gente refletir também como esses processos de independência também vão gerar as condições para o surgimento do anarquismo. Lembrar de um outro acontecimento que ocorre também alguns anos antes da chegada do Rossi aqui, que é a Primavera dos Povos. Né? A Primavera dos Povos foi uma revolta que vai estourar na Europa, na França principalmente, mas ela se espalha para outros países. E, basicamente, é uma revolta que estava lutando contra a restauração do antigo regime. Né? Quem estudou, passou por a história das revoluções burguesas, Revolução Francesa, sabe que durante esse processo do século XIX teve uma tentativa de retornar
um pouco a roda da história para trás, de retornar, de restaurar as monarquias europeias, né? E isso em alguns países foi bem sucedido, em outros não. E 1848 é um momento de revolta popular onde vão se juntar, junto com esses setores populares, alguns setores liberais vão lutar nessa revolução. O Bakunin, que é conhecido como aquele que vai ser um dos primeiros a sistematizar o anarquismo, ele está participando, ele chega a participar desse tipo de revolta, né? Ele era um democrata radical e a partir dessa experiência ele vai sistematizar essa ideologia que mais para frente vão chamar de anarquismo, né? Nesse momento, historicamente, ela não existiria. Bem, a gente tem também toda uma presença de tradições plebeias, quer dizer, quando os anarquistas vão, por exemplo, chegar aqui na Colônia Cecília e falar dar o nome, por exemplo, de um filho de Espartacus, eles, na verdade, estão fazendo referência a lutas que aconteceram ao longo da história, lutas pela liberdade ao longo da história. Então, esse processo de formação da classe trabalhadora no século XIX resgata também lutas pela liberdade, né? A luta, essas tradições plebeias, lutando contra o antigo regime, elas foram tradições também de luta pela liberdade. Não sei se estou falando muito rápido, se tiver vocês podem me corrigir. Aí aqui a gente tem uma pintura do Horace Vernet, que ele pintou exatamente sobre esse processo das barricadas em Paris, de 1848, onde ele pinta uma barricada numa rua. Essa memória da barricada vai ficar muito viva nos anos seguintes, ela vai ser resgatada pelos setores que vão dar origem ao anarquismo também. Eu separei algumas fotos porque a gente faz algumas associações automáticas, né? Principalmente quem é professor, acaba às vezes, a gente vai incorporando conceitos que ao longo do tempo precisam também ser repensados, né? Por exemplo, o conceito de classe trabalhadora, né? Quando a gente fala de trabalhador, normalmente, eu dou aula em pré-vestibular comunitário, falo de trabalhador, normalmente os alunos pensam num homem, né, imigrante, trabalhando dentro de uma fábrica. Bem, isso aí é um aspecto da classe trabalhadora, mas ele não representa toda a classe trabalhadora, principalmente no Brasil. Então, lembrar também que a formação da classe trabalhadora aqui no Brasil, ela está ligada também à herança da escravidão. Então, a gente tem aqui uma foto de quitandeiras, em 1875, um pouco antes da abolição da escravidão, trabalhando nas ruas do Rio de Janeiro, né? Isso faz parte também dessa herança, que vai se juntar a uma herança também do imigrante, né? Que aqui, principalmente no Paraná, é muito forte, mas no Rio de Janeiro também, em São Paulo, em outros estados. Lembrar também que esses imigrantes não eram só adultos que chegavam aqui para trabalhar, mas foi falado nas outras palestras também, a presença massiva do trabalho infantil, né? Como os anarquistas lutaram durante muito tempo para abolir o trabalho infantil nas fábricas. Eles conseguiram em grande medida. Então aqui a gente tem uma foto, expressão bem pesada, né, da criança, né? Trabalhavam as mesmas horas por dia que os adultos. E aqui a gente também lembrar desse trabalho que quando na intervenção do Robledo ele fala um pouco de pensar o camponês não só como quem planta, mas também quem está construindo uma casa, como quem sai para trabalhar numa estrada e construir uma estrada e voltar ao seu lugar, né, no caso dos sicilianos, pensar também no trabalho doméstico como trabalho, né, não só no trabalho doméstico anterior à abolição, mas também no trabalho doméstico que permanece, né? Que vai permanecer. Esse trabalho doméstico também é trabalho. E aqui a gente tem, por fim, uma fábrica, isso é uma fábrica no interior de Minas Gerais, uma foto de uma fábrica de uma tecelagem, né, que também os anarquistas vão ter uma participação muito expressiva, né, nas fábricas de tecido em vários estados do Brasil. A gente tem também a presença massiva de mulheres, né, porque a gente
também acaba aquela imagem do trabalhador enquanto apenas o homem com boina trabalhando, ela também tem que ser matizada, né? A gente tem que pensar também que o contingente feminino é muito grande, principalmente dentro de alguns ramos. Então, repassei um pouco essas fotografias para a gente repensar esse conceito de classe trabalhadora, né? Como coisas que, por exemplo, isso me chamou a atenção aqui, como a Colônia Cecília ela deixa uma memória que vai para além daquele período, né? Ela deixa uma lição para além daquele período. A gente tem também aqui, nesse momento do final do século XIX, uma memória que ela vai retomar todo esse processo de formação, de luta dos trabalhadores e trabalhadoras de períodos anteriores. Então, isso é importante. Então, não pensar o trabalhador apenas como aquele que faz trabalho assalariado, né? Pensar também como aquele que... aí tem casos mais específicos e casos um pouco mais amplos, pensar como aquele trabalhador que é assalariado subcontratado, né, que é alguns casos, o trabalho assalariado executado por escravos. A gente tem no final na primeira metade do século XIX, casos de escravos que trabalham e passam seu salário para o seu senhor de escravos, né? Pensar como a transição entre o trabalho escravo e o chamado trabalho livre, ela não foi uma coisa automática, né? Como os anarquistas tiveram, por exemplo, que lutar muito por direitos de trabalho, porque havia uma mentalidade no Brasil, principalmente das elites, de que uma mentalidade muito próxima da escravidão, né? Do trabalhador, por exemplo, italiano que chega à Itália, fez vários protestos ao governo brasileiro pela situação dos italianos que vinham aqui e chegavam aqui e comparavam o seu trabalho semelhante à escravidão, porque trabalhavam tanto exaustivamente nas fazendas de café, por exemplo. Pensar também o trabalho infantil como também parte dessa classe trabalhadora, né? O trabalho escravo anterior à questão da abolição. Então, a gente tem talvez pensar um pouco, ter uma visão mais ampla dessa classe trabalhadora, que vai ser o grande caldo de formação do anarquismo. Aqui a gente tem uma litografia do Bakunin, 1849, né? E o Bakunin, por exemplo, ele percebe que esse período do século XIX é um período muito intenso do ponto de vista da economia capitalista. A gente tem uma fase... O Rossi está chegando aqui no Brasil no momento em que essa primeira fase de difusão do capitalismo na Europa ela já aconteceu, né? Mas ela ainda não chegou com tanta força no Brasil. Então, existem dois momentos de difusão desse capitalismo. Essa consolidação do capitalismo na Europa, ela vai produzir, por exemplo, o fenômeno da imigração, que também, em grande medida, é um dos fatores, não só esse fator, responsável por esse processo. A gente tem uma revolução industrial acontecendo na Europa. A gente tem uma novidade no panorama europeu, que é o nascimento da fábrica, né? A gente acha, às vezes, que a fábrica é uma coisa que surgiu como uma evolução natural da tecnologia, mas a fábrica é baseada nas chamadas workhouses, que eram pequenas oficinas onde a pessoa era punida, mandada, né? A pessoa cometeu algum crime, ela era mandada para uma workhouse e ela ficava trabalhando, e aquilo foi, em grande medida, a inspiração para as fábricas hoje. Esse processo, na Europa, ele também vai causar uma mudança muito grande na paisagem urbana. A gente tem, por exemplo, do ponto de vista social, uma rápida urbanização das cidades, né? Que não era nada muito planejado. As cidades vão inchar de maneira espetacular. Tem o historiador Hobsbawm, ele fala que esse é o momento de maior migração dos povos, né, do século XIX. Por isso que a gente pode entender também como é que os anarquistas que chegam aqui, ou que vão para outros países, eles vão se comunicar permanentemente com seus iguais no outro lado do oceano. É um momento que
as cidades, além de estarem crescendo de maneira muito rápida, as pessoas estão mudando de um lugar para o outro. Também pela questão das guerras, pela questão dos problemas sociais que estavam ocorrendo na Europa. Eu peguei um exemplo de algumas cidades, por exemplo, Berlim, ela passa de 1849 de 378 mil pessoas para 1 milhão, né, de pessoas em 75. O Rio de Janeiro, que era a capital, né, o Distrito Federal, também vai ter um crescimento muito grande, muito rápido, muito expressivo. Isso também é estimulado pela questão da industrialização. E a gente tem também, do ponto de vista político, o surgimento dos Estados nacionais. Isso é muito curioso, porque o anarquismo ele está vendo tudo isso acontecendo. Ele está vendo que isso está trazendo miséria para as pessoas, que isso não traz necessariamente uma melhoria material, e ele está, nesse momento, também se posicionando em relação a essas mudanças. Então, quando a gente pensa que os anarquistas são contra o Estado, eles estão, naquele momento do século XIX, se posicionando contra os Estados nacionais que estão surgindo. É muito curioso que um dos países que tenha demorado mais a se unificar, aqui foi o caso da Itália e a Alemanha, tenha gerado o maior número de contingente anarquista para uma série de países, né? Como os anarquistas, naquele processo de unificação da Itália, na Alemanha isso também aconteceu, eles não vão se sentir satisfeitos politicamente com aquilo, né? Vamos falar, tudo bem, unificou, mas a gente continua passando fome, a gente continua sem emprego, a gente continua sendo explorado, trabalhando muito. Então é curioso que a formação, a consolidação dessa ordem burguesa, a formação desses novos Estados nacionais, ela também vai gerar um sentimento contra o Estado também. Esse século é marcado por uma série de protestos, não só na Europa, mas também aqui no Brasil, revoltas, guerras, né, processos de independência nacionalista que também vão estimular esse processo de imigração. A gente também tem um processo do imperialismo, que as grandes potências europeias já vão começar aí a recortar o mapa mundi, né, já vão começar a dividir, já vão ter algumas ações que vão dar início à Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem o desenvolvimento de algumas teorias racistas. Isso é muito interessante também, porque os anarquistas, nesse momento, no auge do imperialismo, no auge do colonialismo, eles vão defender a humanidade, a solidariedade universal, a fraternidade universal, como uma coisa de progresso dos povos, né? Em oposição a esse nacionalismo um pouco mais restrito das potências políticas. Então, a gente pode, tentando sistematizar um pouco o que foi falado, a gente pode pensar o contexto de formação do anarquismo. O Rossi sai dessa Europa nesse contexto. Então, em relação à consolidação do capitalismo, os anarquistas estão defendendo o quê? O anticapitalismo, a sociedade socialista, a divisão material das coisas. Em oposição à brutalidade da repressão, que vai ser muito forte na segunda metade do século XIX, os anarquistas vão estar defendendo o antiestatismo, ser contra esse modelo político, de centralização política. Nesse período também cresce a análise racionais. Dá para explicar um pouco, eu estou usando o exemplo do Rossi, que eu acho que é muito sintomático disso. O Rossi chega com a ideia da ciência. Isso é uma coisa que os anarquistas vão difundir durante esse período, que justamente dialogava com o clima da época. A religião, naquele momento, era vista pelos anarquistas como algo que estava se opondo a esse racionalismo, a esses valores modernos. Então, eles vão ter análises críticas da realidade, vão também desenvolver escolas. No Brasil, a gente tem dezenas de escolas fundadas pelos anarquistas. Dentro da Colônia Cecília, a gente pode pensar só a escola como um lugar fechado, onde o professor fala e todos escutam, mas também um processo de educação que está sendo feito continuamente, né? Que está sendo feito de maneira permanente. A gente tem
em relação dos fluxos migratórios, que são muito fortes nesse período, a defesa do internacionalismo. Isso explica como é que uma pessoa do outro lado do mundo vai se corresponder com outras pessoas, com outras redes políticas. Isso, na verdade, era a defesa do internacionalismo, a defesa de que o trabalhador não tinha pátria, que ele poderia sair da Itália, vir para o Brasil, ele poderia voltar, e ainda assim ele encontraria problemas sociais. Então, a sua solidariedade seria uma arma, seria um mecanismo de apoio e de estímulo à organização. As experiências de luta também do século XIX, elas vão dar essa lição para aqueles que viriam a se chamar anarquistas, de que era preciso iniciar lutas sem fazer alianças com quem eles consideravam as classes dominantes. Então, na verdade, a discussão era a discussão da Primavera dos Povos, que os trabalhadores se uniram a esses liberais, né, burgueses, e foram traídos, foram derrotados, a sua agenda foi derrotada. Então, a gente pode entender o anarquismo não apenas olhando uma leitura dos grandes teóricos, né, quando a gente vai... eu quero entender o anarquismo. Normalmente a gente busca um ou outro teórico, vai ler, eu vou ler o Kropotkin, vou ler o Bakunin, o Malatesta. Mas entender o anarquismo não só a partir desses teóricos que sistematizaram, mas entender numa relação de diálogo com o que está acontecendo no século XIX. Então, o anarquismo, ele não vai surgir da cabeça de alguns gênios, né, como o Bakunin. Ele, na verdade, ele se alimenta de lutas, de experiências, de uma reflexão política que ocorre principalmente na Europa. Um pouco as fotos, né? As pessoas falam muito do Bakunin como pai do anarquismo, mas, na verdade, ele estava dentro desse setor da Aliança da Democracia Socialista, que era um setor amplo, não tinha só ele na organização. Ele dialogava e construía os seus referenciais a partir disso. O próprio Kropotkin vai refletir muito sobre a Comuna de Paris. É um acontecimento que influencia os socialistas e anarquistas de todo o mundo. Bem, o último depoimento foi muito instigante. Esqueci o nome do companheiro que falou. Francisco, foi muito instigante. Acho que dialoga um pouco com o que eu queria falar aqui também. Quando o Francisco traz uma experiência contemporânea que está acontecendo agora, né, para dizer, olha, aquela semente plantada pelo Rossi, plantada por aqueles que vieram aqui, ela não morreu, ela continua, ela chega em outros lugares por alguns mecanismos, né? Isso nos faz pensar também na ideia de compreender a história do anarquismo a partir das 5 ondas. Isso é um modelo histórico, que é um modelo que vem sendo difundido por alguns historiadores. Esse momento que o Rossi chega é mais ou menos o processo de consolidação do anarquismo no mundo, o processo da primeira onda. O gráfico, a altura do gráfico, diz respeito a experiências anarquistas que estão sendo feitas em cada período. Então, vocês vejam, né, que o retorno do Rossi para a Itália, em 1907, não é o fim da prática política dos anarquistas, no Brasil nem no mundo. Pelo contrário, é o início. Ali, de 1895 a 23, é o período de maior efervescência do sindicalismo revolucionário, que os anarquistas vão se dedicar a criar, e das práticas anarquistas ao redor do mundo. Mas a gente tem também o costume de achar que o anarquismo morreu na década de 30, que acabou. Né? A gente pensa isso, acabou, quando vai dar aula, 22, surgiu o Partido Comunista. Isso também não é verdade. O anarquismo, ele continua existindo e tendo práticas políticas ao longo do mundo, não vou ter tempo de falar isso, mas nos outros períodos, de 24 a 49, de 50 a 89 e de 90 até o presente. Hoje há experiências também políticas sendo tocadas.
Então, essa ideia do anarquismo em 5 ondas nos faz pensar em fluxos e refluxos. O anarquismo ele não se encerra ali, naquele período, que vai até ali a década de 90 do século XIX, ele vai continuar e vai se difundir para outros espaços e continentes. Historiador tem muito essa coisa de contexto histórico, né? A gente é um pouco chato com isso. Mas eu vou insistir um pouco nisso, para a gente falar um pouco com que a colônia Cecília estava dialogando também, né? Por exemplo, quando o Malatesta faz uma crítica ao Rossi, o que o Malatesta, com que experiência ele estava dialogando? Então aqui, eu não vou falar de cada experiência, não daria tempo, mas são os principais acontecimentos que envolvem o anarquismo nesse período de formação. Eu citaria 2 que são fundamentais: a fundação da Internacional, que lembrar que o Rossi era afiliado à Internacional, né? Ele chega com essa bagagem da Internacional, que era um grande sindicato de trabalhadores e trabalhadoras, e citaria também o momento do 1º de maio nos Estados Unidos, que depois do 1º de maio vão ter o sindicalismo revolucionário no Brasil. O sindicalismo revolucionário ele vai se espalhar ao longo de várias partes do mundo. Esse momento de 68 a 86, a gente tem, nesses lugares marcados, a presença muito forte dos anarquistas. Eu não trouxe um outro mapa, mas tem mapas, vocês vão ver que é que nem, não sei quem jogou War, né, mas é um pouco, parece isso, o segundo momento, né? Como os anarquistas, nesse período de 68, eles estão, o que está em cinza e preto é onde tem presença de anarquistas nesse período. Reparem ali, né, que não só a Itália, mas a Espanha e Portugal, também na Europa, e também, aqui embaixo a gente tem Argentina e Uruguai inicialmente, mas depois Brasil, como a gente tem uma presença marcante dos anarquistas nesse período, que depois vão se espalhar. Na outra palestra foi falado do caso do Pimpão, como o Pimpão é expulso pela lei Adolfo Gordo, não é isso? Ele é expulso, vai para a Europa e depois ele tenta voltar. Essas expulsões, que eram feitas de maneira recorrente, foram feitas durante todo o século XIX, também no século XX, elas acabam por ajudar o anarquismo também, se causam prejuízo para a vida. E ele, na verdade, é um exemplo em pequena escala do que está acontecendo de forma massiva. Aqui a gente tem um quadro, gente, da imigração por nacionalidade no Brasil. A gente tem aí em 5 períodos diferentes, mas reparem que eu marquei ali, a imigração italiana é muito expressiva, né? Ela só vai começar a diminuir ali em 1904 a 1913, mas ainda assim vai ser bastante expressiva. O total são mais de 7 milhões de italianos. Esse conteúdo, essa quantidade é só no Brasil, né, os anos. Mas ela representa algo que está acontecendo de maneira muito forte na Europa. Lembrar que a unificação italiana, ela trouxe, as guerras de unificação, vão trazer muitos problemas também, né? Não só soluções, mas problemas. Então, o Rossi, por exemplo, ele nasce numa cidade, vai para uma região da Toscana, e depois ele vai emigrar para o Brasil. Um exercício talvez interessante para a gente fazer é pensar esse processo como um processo que não está só no campo do ideal, né, do romantismo de ir para outro país, mas ele também está relacionado com uma dura realidade, né? Esse é um quadro pintado pelo Antônio Rocco,
que está na Pinacoteca de São Paulo. Se a gente fosse analisar esse quadro como uma fonte histórica, cada um pode analisar de alguma maneira, mas eu destacaria, faria o destaque de como esse processo é penoso, o processo da imigração, né? Como ele não é fácil, como ele faz parte de um acontecimento que se espalhou pela Europa, que diz respeito ao que estava acontecendo naquele continente. E aí a gente chega ao papel dos anarquistas italianos. Tentei destacar isso porque eu penso que o Rossi ele não é, ele é um pequeno exemplo de um universo mais amplo dessa comunidade italiana de anarquistas. E aí eu só coloquei alguns: Severino Giovanni, que vai para o Uruguai, o Malatesta, que vai para a Argentina, ajuda a organizar os sindicatos na Argentina, o Luigi Galliani, que vai para os Estados Unidos, é um insurrecionalista, a Maria Luísa Berneri, filha de um anarquista, o Camilo Berneri, né? Que ela passa pela Espanha também, né? Mas a gente tem anarquistas italianos no Peru, no Egito, na Tunísia, nos Balcãs. É uma verdadeira rede que vai se formando. Também a gente tem, no caso do Nicolas Sacco e do Bartolomeu Vanzetti, nos Estados Unidos, a Lute Fabbri, filha do Luigi Fabbri, que vai para o Uruguai, também tem uma importância no anarquismo uruguaio. O Didi Damiani, né, que foi citado aqui mais cedo. Então, são todos parte de um universo mais amplo de anarquistas que estão se espalhando por vários continentes. A chegada o período da colônia Cecília é também um período de consolidação do sindicalismo revolucionário no mundo. A gente tem como um sindicato mais conhecido seria a CGT francesa, que se forma com o apoio dos anarquistas, e vai ser esse modelo sindical que vai ser adotado pelos anarquistas brasileiros aqui, né? Então isso explica, em grande medida, a polêmica do Rossi e do Malatesta. Veja bem, o Rossi está chegando com uma experiência que eu hoje caracterizaria como uma experiência comunitária, né? Camponesa, mas também comunitária, mas ele traz essa experiência no momento que a grande ferramenta dos anarquistas era o sindicato. Por isso que dá para entender a desconfiança que o Malatesta tinha com essa experiência. Porque o sindicato era o boom, era o que estava crescendo em diversas partes do mundo, né? Então, acho que o pioneirismo do Rossi já foi levantado aqui, mas reparem como ele também, como essa experiência poderia ter sido, por exemplo, totalmente apagada dentro das outras experiências sindicais que tiveram mais visibilidade, né? Lembrar que o Malatesta está construindo sindicatos também na Argentina. Ressaltar que quando a gente fala que normalmente julgar a posteriori é muito fácil, né? Os historiadores fazem isso o tempo todo, né? Eles podem julgar um acontecimento depois sem estar no olho do furacão. Então, você julgar um acontecimento sem estar no olho do furacão, você consegue dizer, pô, isso deu errado, poderia ter sido feito assim. Mas a gente, como historiador, a gente não deve julgar, né? A gente deve analisar, que é bem diferente. Uma questão que a gente poderia deixar aqui é como o esvaziamento físico da colônia, né? Acho que isso foi reforçado em todas as outras falas, não significou o esvaziamento da proposta política da colônia, né? A colônia Cecília, ela consegue ter capilaridade com seus militantes que vão se dedicar a outras coisas. Mas lembrar também dos problemas estruturais que impediram essa possibilidade de acontecer, né? Um problema era a questão que o campo no Brasil, principalmente depois da lei de terras, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ele
viver no campo no Brasil era muito difícil, era uma coisa que não era fácil. Então a gente não pode analisar esse esvaziamento físico da colônia como, deu errado porque os anarquistas brigavam. Bem, tudo bem, não tirando os elementos internos que podem ter incentivado. Mas, e as outras questões, né? Dificuldade de viver no campo nesse período, né? Isso é uma questão importante. Essa é uma frase do Malatesta, onde ele vai, o Robledo já falou, né, não vou repetir, mas onde ele vai, o Malatesta é um sindicalista, ele é um anarquista que defende a atuação dos sindicatos, então ele vai ser muito crítico a essa experiência. O outro que o Robledo já falou, e eu também peguei uma citação, que é o Elisée Reclus, que vai fazer uma crítica muito forte a essas experiências, né? Lembrar que tanto o Malatesta quanto o Elisée Reclus também são pessoas que estão empolgadas com essa estratégia sindical, né? Eles são entusiastas dessa estratégia. Bem, mas o anarquismo que vai se enraizar no Brasil é esse anarquismo que propõe se organizar, que propõe formar sindicatos, né? Então, eu acho... Aí tem todo um debate sobre qual o papel que os anarquistas que saíram da colônia tiveram na formação de sindicatos. Eu acho que tem exageros dos dois lados, né? Tem posições que falam que o sindicalismo nasceu da colônia Cecília, aqui no Paraná. A gente, por alguns textos, a gente percebe que alguns anarquistas foram para sindicatos, outros não. Mas também não podemos dizer que o fim da colônia Cecília significou o fim da experiência anarquista aqui no estado do Paraná. É só pensar que se hoje você fizer uma pesquisa na internet de anarquismo no Paraná, você vai achar coisa. Então, como há uma continuidade, como há uma presença marcante. E é muito significativo também que o retorno do Rossi para a Itália coincida mais ou menos ali com a fundação da COB, né? Ele volta em 1907 e a Confederação Operária Brasileira é fundada em 1906, né? Com grande participação dos anarquistas. Aí não tem acordo se o Rossi participou desse congresso de 1906 ou não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. De qualquer forma, se você pegar qualquer jornal operário a partir desse momento, né, eu me lembro um aqui, de 1914, você vai ver menções frequentes à colônia Cecília. Ou seja, apesar de no Brasil o modelo que se instaurou de anarquismo foi esse anarquismo, essa estratégia de massas, de corte mais sindicalista, os anarquistas no Brasil jamais deixaram de homenagear a experiência e a prática da colônia Cecília. Isso sempre foi uma inspiração marcante no anarquismo no Brasil. Aí aqui é só a importância da Confederação Operária Brasileira, que ela reunia no primeiro congresso 43 delegados de 28 associações. Isso vai crescer, né? Os anarquistas, eles em 17, já foi falado da greve, antes de 17 várias greves vão ser preconizadas, conquista da abolição do trabalho infantil, as 8 horas de trabalho, hoje direitos sociais que a gente usufrui. Os anarquistas tiveram uma participação expressiva, e para além desse período também, da Primeira República. Então, retomando o que eu estava falando, as sementes que são plantadas aqui do anarquismo, seja com Rossi, seja com outros anarquistas que vão formar sindicatos em outros lugares, ela vai retomar a colônia Cecília como inspiração e vai resgatar esse episódio como uma coisa que os mobilizava para continuar lutando, né? Eu cometi uma heresia aqui, porque eu separei uma poesia de um comunista, né? Apesar de ser anarquista, eu gosto do Brecht como poeta, mas eu achei que cabia muito bem para descrever esse trecho, é um trecho de uma poesia, né? Cabia muito bem para descrever
o papel não só do Rossi, mas de outros militantes que foram citados aqui, e não só daqui, não só anarquistas italianos, mas de outras nacionalidades, que é esse trecho desse poema Louvor do Revolucionário, né? Para onde quer que o expulsem, para lá vai a revolta. E de onde é escorraçado, fica ainda lá o desassossego. Então o Rossi, quando veio para a Itália, causou desassossego aqui no Brasil. Quando ele volta para a Itália, ele também causa desassossego na Itália. Estou citando ele como exemplo, mas poderia citar muitos outros. Então acho que com isso eu encerro a minha longa apresentação. Me desculpe aí por ter sido um pouco prolixo.